Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Joana de Ângeles, lugar de paz, de harmonia, que acolhe a todos indistintamente. Antes de fazermos a subida vibratória, tem um aviso. Próximo dia 21, quinta-feira, palestra especial à noite, com a doutora Mônica Medeiros. Quem conhece a doutora Mônica sabe que ela dá palestras no mundo inteiro. Vale a pena, imperdível. Vamos então nos serenando, acalmando nossos corações, fechando nossos olhos e nos acomodando confortavelmente, elevando o nosso pensamento para o alto, para a espiritualidade. Vamos nos ligar com o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo a ele pelo cuidado que ele tem diariamente conosco. Vamos agradecer também as equipes de segurança e proteção e as entidades que prepararam antecipadamente este ambiente para nos receber. Vamos nos ligar à mentora desta casa, Joana de Ângeles, agradecendo por nos acolher, sempre com muito amor e carinho. Vamos nos ligar também a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, pedindo a ela que nos envolva em seu manto azul, nos protegendo, nos amparando, pedindo também que ela nos leve à presença de seu Filho Jesus, a quem agradecemos pelo sacrifício que fez ao encarnar aqui na Terra e pelos bons exemplos que ele nos deixou. Ajude-nos, Mestre, na ligação com Deus, nosso Pai, esse Pai de amor e de bondade, a quem louvamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos receber a nossa irmã Rosângela, com muito amor e carinho, que fará a palestra desta noite. Rosângela, por favor. Boa noite a todos. Sempre muito bom estarmos reunidos aqui, né? Hoje eu queria falar um pouquinho da nossa dualidade de vida, né? Nós vivemos todos encarnados, todo mundo aqui está encarnado, né? Ai, graças a Deus, que bom. Então vamos lá. Como é que nós fazemos essa passagem? O que é essa passagem para o lado de cá? Na verdade, eu já falei, né? É uma passagem. Para a gente imaginar um pouquinho, vamos pensar assim. Uma pessoa chega para nós e diz, olha, daqui a 10 anos, você vai para o Polo Norte, vai fazer uma viagem para o Polo Norte. Se prepare para isso. Ah, legal. Aí a gente vai se preparando para ir para o Polo Norte. Como nós somos moderninhos, a gente vai entrar lá na internet para ver o que tem no Polo Norte para a gente visitar. Está meio baixo aqui a impressão, vocês estão ouvindo? Vamos nos preparando para essa viagem. Aí chegou o dia da viagem. Nós vamos catar nossa maleta e vamos para o Polo Norte. Quando nós chegarmos lá, o que nós vamos dizer? Que frio! Não vamos dizer? Vamos. Por quê? Porque nós vamos nos preparando, mas quando chega na hora, a gente sempre dá um susto, assim, não leva um susto? Leva. A gente vive pedindo calor. Aí esquenta. A gente fala, nossa, mas que calor. Gente, mas está demais, né?
Ai, precisa chover. Aí chove. Um dia. Nossa, mas essa chuvinha também já deu, né? Nós estamos sempre assim, né? Nós nos preparamos, mas não nos preparamos muito. Na nossa vida é assim também. A única certeza que temos é que uma hora a nossa reencarnação se encerra. E nós voltamos para o mundo espiritual. Aí quando chega a nossa hora, não, dá mais um tempo, por favor. Né? Não consegui fazer tudo que eu queria ainda. É sempre assim. Nós nunca estamos preparados. Aí nós vamos pensar o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? O que eles respondem? Alguém sabe? Evoluir, curto e grosso. Qual a finalidade da reencarnação? Evolução. Ótimo. Então, nós sabemos que a nossa reencarnação no mundo terreno tem uma data certa, tem um prazo. Nós sabemos que a finalidade desse prazo é evoluir. E aí? Nós estamos evoluindo? O que é que eu tenho que fazer para evoluir? Aí tem gente que diz assim, mas eu não sei o que Deus espera de nós, de cada um de nós. Não, a gente sabe sim. Às vezes a gente se faz de sonso, tal, não sei bem porque que eu estou fazendo aqui, mas se nós analisarmos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as pedrinhas do nosso sapato, nós vamos descobrir exatamente qual é a nossa missão. Aí tem uma passagem de Jesus que é muito bonita, que ele chega para Pedro, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Lembra da história? Conhece esse Nazareno aqui e tal? Não conheço ele, não. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus reaparece aos discípulos, ele chega um momento para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro olha assim e diz, claro, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Ficam todos em silêncio. Daí a pouquinho ele vira de novo para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, mestre, tu me conheces, sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Fica todo mundo quieto mais um pouco. Pela 3ª vez, Jesus olha para ele novamente e diz, Pedro, tu me amas? Mas, mestre, você me conhece, por que insiste nessa pergunta? Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Vamos imaginar. Pedro tinha traído, né? Traído Jesus. Negado Jesus, né? Mas, mesmo assim, Jesus vai e pergunta a ele se ele o ama. Ele não chegou dando sermão, dando bronca em Pedro, não. Ele confiou uma missão. Você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Essa era a missão de Pedro. Pedro era o discípulo que Jesus mais confiava para ser o alicerce da divulgação dos seus ensinamentos. Ele seria, né, o que conduziria os discípulos nessa divulgação. Era um trabalho mole? Não, os discípulos estavam sendo caçados. Eles crucificaram Jesus e queriam matar os discípulos também. Eles viviam fugidos. Então, essa era uma missão difícil. Por isso, Jesus perguntou 3 vezes, como se dissesse, você tem certeza? Olha bem o que você está afirmando. E Pedro reiterou. Muitas coisas interessantes para a gente tirar disso, né? Primeiro, o que é bacana é que Pedro, em momento algum, falou assim, ai, mestre, eu acho que eu não sirvo para isso, né? Olha, eu já neguei você lá atrás. Não. Ele teve uma fraqueza naquele momento? Teve. Em 3 momentos? Em 3 momentos. Mas nem por isso ele estava disposto a deixar o mestre. E ele assumiu o propósito de apacentar as ovelhas do mestre. O que era apacentar as ovelhas?
cuidar, né? Amparar, não deixar que elas se percam. Quem são as ovelhas? Todos nós, todos. Eu não estou falando de espírita, eu não estou dizendo de católico, eu não estou dizendo não, estou dizendo de todos. Todos nós. Então, Jesus deu uma missão para Pedro que ele sabia que ele teria estrutura para levar adiante. João foi o único discípulo que estava aos pés da cruz. Por que ele não pediu para João? Porque ele sabia que no íntimo Pedro era mais forte e levaria adiante. Tinha mais idade, mais experiência, mais cautela. Então, Jesus designa a cada um de nós uma missão. Nem sempre fácil. Aliás, vamos combinar que normalmente difícil. Mas ele sabe que nós temos potencial para isso. Então, vamos juntar tudo. Eu vou para o Polo Norte e não me preparo muito bem. Jesus me dá uma missão e eu me faço de sonsa e vou levando a vida. O que não está se encaixando aí? Se nós recebemos uma missão e nós temos um tempo determinado reencarnados, nós temos que fazer o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? O que será que Jesus quer de nós? O que é para cada um de nós apacentar as suas ovelhas? Talvez, para mim, apacentar as minhas ovelhas seja ter um pouco mais de calma. Né? Talvez para outros seja ter um pouco mais de amorosidade. Às vezes, para outros, seja ter um pouco mais de resignação, de aceitação. O nosso caminhar não é fácil, mas Jesus sabe o potencial que cada um tem dentro de si. Ele confia e conta com cada um de nós, assim como ele confiou a Pedro. Ele não abandonou ninguém, ele quer que todos estejam reunidos levando sua missão adiante. Então, que nós consigamos enxergar na nossa vida a nossa verdadeira missão. Observando o quê? As dificuldades que nós temos, os tropeços que nós damos, né? As dúvidas, as desarmonias, e tentando perceber tudo isso como um grande instrumento de evolução, como um grande presente de Deus para que eu consiga cumprir a minha missão. Porque eu posso te botar numa cozinha e falar, vai, faz um bolo lindo, igual da mulher lá da novela. Faz um bolo. Só que eu não te dou farinha, eu não te dou forno, eu não dou fogão. Eu consigo cumprir uma missão, desenvolver um trabalho sem instrumento? Não. Então, a nossa reencarnação, as nossas dificuldades, com certeza são os instrumentos que nós precisamos para a nossa evolução. Por isso, cada um tem um problema diferente do outro, vocês já repararam? Né? As dificuldades, elas se parecem, mas aparecem de maneiras muito diversas. Por quê? Porque cada um de nós tem uma missão. Lá adiante, o resultado é o mesmo. É evoluir e se tornar um ser melhor. Um espírito melhor. Porque essa vida aqui é a passageira. Eu estou em um momento, dentro de um contexto de vida eterna. E às vezes, o nosso caminhar, o nosso evoluir, fica muito aquém do que se espera. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos narra os espíritos que desencarnam e chegam na espiritualidade. Aí, quando chegam lá, olham e falam, nossa, mas eu tinha pedido tudo isso, eu tinha aceito essas missões, eu tinha concordado com uma reencarnação desse jeito, só que eu cheguei lá e eu não aceitei. Aí eu falei, ai não, essa sogra não, esse filho não.
esse trabalho não, é muito fraquinho para mim. Aqui nós não aceitamos as provas que muitas vezes pediram lá. E aí quando nós chegamos na espiritualidade, aí vem o arrependimento. Por que eu não fiz melhor uso do meu tempo? Por que eu não aproveitei as oportunidades? Por que eu não me esforcei mais para ser uma pessoa melhor? Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu não faço mal a ninguém. Gente, mas isso é o mínimo, né? Dentro do nosso nível espiritual, não fazer o mal é o mínimo. Mas eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que trabalhar tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Tudo aquilo que eu tenho de potencial. Jesus diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Gente, olha a responsabilidade. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que tem aqui dentro de nós? Tudo o que tem em Deus. Resumindo, amorosidade. E o que nós fazemos com essas sementes todas? A gente deixa guardado, como num cofrinho. Né? Aí lembra da parábola dos talentos? Onde Jesus distribui um denário para cada um, e aí ele fala, o que vocês fizeram com aquilo que eu dei? Um fala, eu fui lá, arrisquei, plantei, agora eu tenho 2, bacana, fica com os 2. Aí quando chega naquele que ele fala, não, eu fiquei com medo de perder, eu guardei lá em casa, está lá. Ele fala, você ficou com medo de arriscar? Você ficou com medo de lidar com isso? Então você vai perder até isso. Porque se Deus nos dotou de talentos, como Ele jogou a semente dentro de nós, não é para que a gente deixe isso guardadinho, é para que nós germinemos essa semente, para que isso floresça, para que nós possamos contaminar as pessoas com os nossos talentos, com as nossas coisas boas, para que nós coloquemos amorosidade nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nas nossas relações. E quando eu digo nas nossas relações, não são nas relações que dá tudo certo. Né? Jesus já disse, amar aquele que nos ama é fácil. Né? Fala sério. Amar aquele marido que deita do chão para você pisar em cima, nossa, que você está passeando no shopping, ele fala, amor, compra o que você quiser. Gente, amar uma criatura dessa é tranquilo, né? Pois é, mas tem uma notícia, essa não é a missão. Esse é o refresco que Deus mandou para você. Né? Mas a missão não é essa. A missão são aquelas pessoas difíceis que nos fazem deitar no travesseiro à noite e pensar, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para bem viver, para aceitar, para entender e para amar essa criatura. Sabe aquele filho difícil? Que você fala grego, ele entende latim, que você dá um conselho, ele não gosta, que ele não te ouve, né? Que não tira notas boas na escola, que não faz a faculdade que você queria, que não quer nem fazer faculdade. Sabe esse? Então, esse aí é a tua prova. Eu sempre coloco o exemplo, sabe nosso filho que vai para a escola? Aí de ciências, ele só tira 10. Nossa, 10, 9, ele vai super bem em ciências. Matemática é um caos. Chega no final do ano, ele vai fazer prova de quê? De quê? De matemática. Né? Então ele fala assim, mas lá em casa você não tem noção. Aquele povo me tira a paciência. Pois é, você está fazendo prova de quê? De paciência. Nossa, mas lá no trabalho é uma disputa. Né? Um quer comer a alma do outro. Pois é. Qual será a sua prova? Ambição, orgulho. Está vendo como é fácil? Né? E aí, como é que nós lidamos com tudo isso? Porque nós não somos perfeitos. Né? Ninguém de nós. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Como é que nós fazemos para trabalhar isso? Desenvolvendo o oposto. Então, se eu sou impaciente, eu tenho que trabalhar a minha paciência. Se eu sou orgulhosa, eu tenho que trabalhar a minha humildade. Porque essas são as ovelhas que Jesus
está pedindo para eu apacentar. Essa é a minha missão. Esse é o trabalho que Jesus espera que eu cumpra. Porque o momento que eu passar para o lado de lá, eu não sei qual é. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, né? 30, sabe Deus. Nós não sabemos qual é o tempo que eu preciso, que me foi dado, que me foi concedido nessa fase para eu estar encarnado. Pode ser muito pouco. Será que um jovem que desencarna cedo, um adulto que desencarna cedo, ele foi por quê? Porque castigo? Não, ele cumpriu o tempo que tinha sido determinado. E o que é importante, como é que nós estamos lidando com esse tempo que nos é dado. Quanto eu estou pensando na minha vida material e quanto eu estou pensando na minha vida espiritual, na minha evolução. Doutor... vou lembrar daqui a pouco. Ele diz que ele dirige um hospital psiquiátrico na espiritualidade. Doutor Inácio Ferreira, desculpa. E lá na espiritualidade, ele diz uma coisa assim, meio feia, né, para nós, que nós espíritas estamos dando muito trabalho lá na espiritualidade, muito. Porque a gente vem ao centro, a gente visita o asilo uma vez por ano, vai lá, faz sacolinha de Natal, né, compra convite para a noite da pizza, para ajudar a casa. Bacana, essas coisas são legais e são importantes, porque vivemos no mundo material. Só que ele diz que a gente chega lá, e porque fez isso, nós estamos nos achando. Como? Cadê o tapete vermelho para mim? Né? Mas ele até no livro dele, ele narra uma história que chega uma mulher lá. Não, mas eu trabalhei 30 anos no centro espírita. Doutor Inácio fala, você trabalhou 30 anos. Apontando o defeito, né? Vindo aqui na frente fazendo palestra. Mas quanto você trabalhou as suas mazelas, os seus defeitos. Quanto você trabalhou as suas virtudes. Conhece aquela historinha do orador que vinha, fazia palestras maravilhosas, falava coisas bonitas, levava o salão a uma verdadeira comoção. Aí tinha um senhorzinho que ficava na frente assim, tudo que o outro falava, ele fazia assim, balançava a cabeça. Chegava na semana seguinte, o homem via fazer palestra, aquele orador maravilhoso, e estava o senhorzinho ali balançando a cabeça. De repente, o senhorzinho desencarnou. Foi para a espiritualidade. Depois de um tempo, o orador também desencarnou. E se encontraram lá na espiritualidade. Quando ele viu o senhorzinho, falou, mas o senhor não é aquele senhorzinho que não perdia uma palestra minha, que sentava lá na frente, e tudo que eu dizia, o senhor balançava a cabeça? Ele falou, eu mesmo. Oh, que bom encontrá-lo aqui. O senhor era aquele orador maravilhoso. Eu mesmo, fui eu, tal. Aí o orador disse para ele, mas porque o senhor tem toda essa luz, né? E eu tenho uma luz fraquinha. Ele falou, sabe por quê? Tudo que o senhor falava, eu saía dali e praticava. Conclusão. Para que nós trabalhemos, né, para que nós realmente cumpramos aquilo que Jesus espera de nós, para que nós cuidemos dessas ovelhas, desses rebanhos que Jesus colocou próximos a nós, junto de nós muitas vezes, é preciso que nós pratiquemos todos aqueles ensinamentos do Mestre, de maneira pequena que seja, mas que a cada dia a gente tente melhorar um pouquinho, melhorar na amorosidade, na compaixão, na misericórdia, né? Na não crítica. Ontem teve uma atriz que foi na televisão, eu não vi a reportagem inteira, eu vi o final, que ela teve câncer nas glândulas salivares, né? Eu não sei nem o nome da atriz, mas enfim. E ela me falou, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque normalmente, qual é a pergunta, né? O que você mudou depois do câncer? E fizeram a pergunta para ela também, óbvio. E as respostas são sempre assim, eu trabalharia menos sempre ganha, sempre é o primeiro da lista, né? Trabalharia menos,
diria para o meu filho que eu amo mais, faria umas comidas melhor para o meu marido, umas coisas assim, né? Ela não, sabe o que ela disse? Ela diz, depois do câncer, eu aprendi a viver mais suave e amorosa. Olha que coisa linda. Suave. Gente, como é bom viver suave. Mas como que é viver suave? É não se estressar tanto, sabe? É não querer controlar tudo. A gente quer controlar tudo? Vou levantar a mão, eu quero, né? Isso é um terror, a gente quer, né? Não temos que controlar nada, a gente tem que viver mais leve. O cara do trânsito está buzinando atrás de você, sai por lado, deixa ele passar, vai com Deus, antes que me amasse o carro atrás, não é verdade? Por que eu tenho que me estressar por isso? O que nós mais vemos hoje são pessoas estressadas, nervosas, irritadas, depressivas. Por quê? Porque quer controlar tudo, quer tudo certinho, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, quer ser super tudo. Nós não somos super nada, gente. Nós somos humanos e já está bom. Né? Nós agradecemos. Teoria da gratidão, que coisa linda. Lembra, já ouviram a história? Que quando a gente agradece, primeiro que quando eu consigo perceber o que eu tenho que agradecer, eu já estou percebendo que aquilo não é corriqueiro. Mas eu tenho que agradecer a minha casa? Tem, porque nem todos têm casa. Eu tenho que agradecer a geladeira cheia? Tenho, porque geladeira cheia não é todos que têm. Eu tenho que agradecer ter mãos, ter olhos, ter memória, ter pernas. Tenho, porque tem muitos que não têm tudo funcionando, né? Às vezes tem, mas não está funcionando. Então, quando nós aprendemos a agradecer, eu percebo como nós somos abençoados. Como Deus nos ama. Eu tenho uma amiga que diz uma frase linda, que eu amo ela. Eu amo a minha amiga e, por consequência, a frase, ela diz que, ela fala assim, eu não sei o que eu fiz para Deus ficar tão feliz comigo, porque minha vida é maravilhosa demais. Eu digo a mesma coisa, eu não sei o que eu faço, o que eu fiz para Deus gostar tanto de mim, porque minha vida é maravilhosa. Tenho problemas? Vocês não têm noção. Cheguei atrasada por causa de um deles, mas não tem problema. Sou abençoada do mesmo jeito, porque eu sinto a espiritualidade o tempo todo me amparando. Me sinto no colo de Deus em alguns momentos, como eu tenho certeza que muitos de vocês se sentem. E isso a gente tem que agradecer. Agradecer quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece, nós liberamos substâncias que nos fazem, ocitocina, serotonina, que nos deixam felizes. A mesma que quando a gente come chocolate. Ó, vantagem, não precisa nem comer chocolate, não engorda. Né? Basta que a gente agradeça. E quando eu aprendi o exercício do agradecimento, isso vai se tornar uma rotina. Aí tem um exercício legal. Pega um caderninho, faça uma cadernetinha na sua casa e todas as noites pare 2 minutos e escreva 3 motivos para você agradecer. No começo, eu vou dizer que vai ser difícil. Vai falar, deixa eu ver. Gente, depois você não vai ter 3, você vai ter dificuldade de escolher só 3. Porque nós temos infinitas. Deus é bom demais. Ele nos ama incondicionalmente. E o que Ele pede de nós é que apacente as ovelhas, que cuidemos um dos outros. Olha que coisa bonita. Que amemos uns aos outros. Porque gente ruim, gente que rouba, gente que deseja o mal, sempre vai existir. Na época dele também, até o crucificaram. Por que nós não podemos... mas eu queria um mundo de paz. Pois é. Né? Eu tenho um amigo que diz assim, eu nasci no lugar errado. Eu devia ter nascido na Suíça, na Itália. Né? Não, eu falo, meu amigo, se você nasceu aqui é porque a tua sintonia é aqui mesmo. Né? Por que é aqui? Porque aqui é um país ruim? Não. O nosso país é um país maravilhoso. A gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem grandes tragédias. Mas a gente tem isso. É verdade, temos.
né? Mas não temos outras coisas ruins, temos um monte de coisas boas. Temos um clima maravilhoso. Mas, acima disso tudo, temos um Deus que nos ama incondicionalmente. Aí tem um livrinho Boa Nova, que eu gosto muito, que foi psicografado, Espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que ele diz que nós temos que servir ao próximo. Então, ele diz que quando eu perder a minha visão, que eu sirva com a boca e com os ouvidos. Mas se um dia eu emudecer e ensurdecer, que eu segure as rédeas da minha charrua e que eu sirva com as minhas mãos, conduzindo. Mas se um dia, mesmo cego, mudo, surdo, eu ainda perder as minhas mãos e os meus pés, que eu sirva com paciência e amorosidade. Porque só servindo de coração ao meu semelhante, eu vou me aproximar da divindade maior que é o nosso Pai, que é o amor dos amores e que nos ensina todos os dias o amor incondicional. Então, que nós exercitemos o amor incondicional. E vamos lembrar lá da atriz, né? Vamos fazer a nossa parte, mas vamos viver suave. Lembrando que tem um Pai maior, que olha por nós e que cuida de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade maior pelas energias de amor e de paz com que envolveram este ambiente. Vamos agradecer a Rosângela pela sua dedicação e gentileza em compartilhar seus conhecimentos com todos nós. Com isso, ela nos estimula a nossa reflexão para temas tão importantes para a nossa evolução. Agradecemos mais uma vez a Joana de Ângeles, a Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus e a todas as equipes e fraternidades que deram sustentação aos trabalhos desta noite. Um agradecimento especial a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida, pedindo que continue a iluminar o nosso caminho e que possamos retornar aos nossos lares com a sua proteção. Tenham todos uma boa semana, que assim seja. Lembrando da palestra do dia 21, quinta-feira à noite, da doutora Mônica Medeiros.